Fala pessoal, eu sou Afonso Pacifier e sejam bem-vindos a mais uma dica de CSS. Hoje a dica é muito especial e particularmente eu acho incrível. Vamos criar um mixin utilizando CSS nativo, sem nenhum tipo de pré-processador. Para fazer o que alguns caracterizariam como, abre aspas, gambiarra, fecha aspas, precisamos criar variáveis, ou melhor, propriedades customizadas, por exemplo, size, e atribuir um tamanho 400 pixels. Vamos utilizar em nossos três elementos. Basicamente, esse size não faz nada, porque você não está invocando ele em nenhum lugar. Eu poderia utilizar aqui altura, ou melhor, largura, e altura. Passar size como propriedade do var. Dessa forma, o nosso elemento agora tem 400 pixels. Para ficar mais fácil de ver, vamos colocar um background head. Ok, então podemos, através da nossa propriedade, controlar o tamanho do nosso elemento. Simples. A princípio, o que nós fazemos é elevar o escopo de size, por exemplo, para o body, e dessa forma ele estaria disponível em todos os outros elementos para utilizar altura e largura. E não é isso que iremos fazer hoje. Hoje vamos usar apenas as propriedades. No nosso exemplo, vamos passar uma cor diferente para cada elemento. Blue e Gold. E basicamente temos três elementos com propriedades, atribuindo valor a propriedades que não estão sendo usadas. A técnica é, utilizando o seletor global, vamos dizer que todos os nossos elementos possuem largura e possuem altura, ok? Utilizando nossa propriedade. Dessa forma, todos os elementos têm altura e largura e eles recebem suas propriedades. Podemos controlar aqui o tamanho de cada uma delas e isso é interessante. O que é mais interessante, ou melhor, o problema que isso gera é que você está atribuindo um valor de altura e largura a todos os elementos, mesmo que você não use nada. Então vamos utilizar um padrão de fallback, passando o valor initial. O initial reseta o valor do seu elemento para o inicial antes de você ter modificado. Dessa forma, se você não tiver size presente no seu escopo, ele vai setar altura e largura como initial, ou seja, como se você não tivesse modificado. E essa linha basicamente não faz nada. A partir do momento que nós temos a propriedade size, ele assume o valor na altura e na largura, porque ele deixa de utilizar o fallback e passa a utilizar o valor da propriedade, porque agora ela existe. Dessa forma, criamos um mixin, onde com apenas uma propriedade customizada size, definimos a largura e a altura do elemento. E passando o initial como fallback, caso ela não exista, não geramos efeitos colaterais, atribuindo propriedades com o seletor global a todos os nossos elementos. Esse é um mixin reutilizável, que não causa efeitos colaterais, utilizando a sintaxe de variáveis nativas ou de custom properties do CSS. E mais uma vez, eu quero que vocês imaginem o potencial de utilizar, seja como mixin, ou como trabalhar com esses fallbacks, ou o poder de propriedades customizadas no geral no CSS. Reflitam e pensem o que podem aplicar nos projetos de vocês daqui para frente. Se você curtiu essa dica, por favor, deixa no comentário um feedback, se você é válido ou não, ou se você curtiu ou não curtiu, dá um like, compartilha com seus amigos, mas principalmente comenta. Eu preciso desse feedback para construir novos conteúdos e
dê sugestões de novas dicas que você queira relacionadas ao CSS. Lembrando que o conteúdo dessas dicas só está disponível por conta do incentivo do CSS Style Shortcut, que é um curso de organização de CSS com muitos módulos que ensinam muitas dicas relacionadas à organização, os principais metodologias, até o básico de JavaScript, como organizar com Web Components, organizar seu estilo com React, o básico de React, muito conhecimento de base de CSS com relação à organização, utilizando muitas tecnologias. Lembrando que o pré-requisito é só saber CSS básico. A dica especial é que com o cupom CSSCastShow você tem um desconto de 40% para adquirir o curso de organização de CSS do CSS Style Shortcut. Então não perde essa oportunidade. Se você está vendo essa dica de CSS, você tem interesse, então o CSS Style Shortcut, o link está na descrição, cupom de 40% de desconto com o código CSSCastShow, que é o nome do nosso canal. Lembrando que todas as pens criadas em todo o conteúdo na nossa série de dicas está no meu CoachPen, coachpen.eu/AfonsoPacifer. Você pode vir em Collections, Public e está aqui, CSS Quick Tips. O link também está na descrição, mas aqui tem um exemplo utilizado em todas as nossas dicas. Até o próximo vídeo, até a próxima dica. Um abraço.